A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós queremos cumprimentar a todos vocês com a gloriosa e santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nessa noite vos encontre aí, debaixo das bênçãos, debaixo da bondade, debaixo do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite para darmos início a mais uma live de toda terça-feira, de pregar a palavra, falar do amor do Senhor. Estou vendo aí vários irmãos nos acompanhando já. Aperta aí o like, aperta essa mãozinha aí, aperta esse coraçãozinho e compartilha essa live aí para que nós possamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os amados que estão aí do outro lado ligadinho conosco. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma terça-feira que Deus Ele nos dá para estarmos aqui falando do amor dele, né? E quero já aproveitar, pastor, e dar aí meu abraço pro irmão Aleandro, que está aí ligadinho conosco. A Elisângela, a Vanessa também, a minha netinha Sara tá lá ligadinho conosco, a irmã Cecília, o irmão Silvio com a irmã Valquíria, a irmã Luzia Lopes também tá ligadinha, a Gil também tá aí conosco já, que Deus possa abençoar cada um de vocês, querido, a Cecília também tá ligadinho conosco, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, para nós é uma alegria, irmãos, toda terça-feira a gente poder estar aqui falando do amor do Senhor. Como eu já disse, aqui é um púlpito, né? A gente prega a palavra do Senhor por aqui, a gente ora por aqui, a gente dá os recados da obra de Deus por aqui também. Então, que você possa estar nos acompanhando toda terça-feira. Ontem, nosso amado irmão pastor Agileu fez uma live aí pelo Facebook, que Deus abençoe a vida do pastor. Hoje a gente está aqui, amanhã nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, vai estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Quinta-feira nós temos culto na nossa igreja e sexta e sábado, na sexta-feira, o presbítero irmão Almiro e a irmã cooperadora irmã Paula, e sábado também nosso amado irmão diácono irmão Silvio e a irmã Valquíria. E nós estamos aí unindo as nossas forças para nessa pandemia poder estar abastecendo os irmãos com a palavra de Deus, com oração, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Verdade, pastor, essa é uma porta muito grande que nos abriu, né? E nós temos que aproveitar as oportunidades. Quero também enviar meu abraço para Jéssica, né? Agora eu olhei aqui e esqueci de citar aí a Jéssica, a irmã Maria Cavalcante, irmão José, que sempre tá ligadinho aí conosco também nas lives. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Maria, da Jéssica, do irmão Zé, em nome de Jesus. Amém, amados. Para nós iniciarmos essa live, desde já vamos orar. Vamos aqui agradecer ao nosso Deus, pedir mais uma vez a sua bênção, a sua proteção sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer nesta noite, ó Deus, por mais uma vez ter o privilégio de falar ao teu povo, à tua igreja. Ó Deus, que essa live possa encontrar os corações, ó Deus, que estão abatidos, os corações que estão tristes, mas também aqueles corações que estão fervorosos por ouvir a tua palavra. Nós agradecemos que o teu amor e a tua bondade nos acompanhem e cobre a vida de cada um de nós com as tuas mãos. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amados, hoje nós temos aí um tema bastante interessante. Ontem, confesso dizer para os irmãos que eu cheguei da rua e eu estava assistindo um vídeo com a Neuza. E eu vi uma pessoa comentando acerca de uma palavra acerca disso, né? Inclusive não era nem mensagem, nada, mas eu estava ouvindo essa pessoa falar e ele falou algo que me chamou muita atenção e eu peguei isso como tema da mensagem de hoje que a gente vai estar ministrando ao coração dos irmãos. Vítima ou vencedor? Baseado num texto bíblico, eu passei aqui hoje à tarde estudando, né, essa palavra, pesquisando na palavra de Deus, porque é um tema bastante profundo, né? A Bíblia fala de vencedores, mas a Bíblia também fala de vítimas. E o que é vítimas, né? São pessoas que às vezes estão passando uma luta, uma dificuldade, ou muitas das vezes não é tudo isso, e às vezes as pessoas se vitimizam demais. Nós já vivenciávamos isso um pouco antes dessa pandemia, né? Sempre a gente conviveu com isso. Mas agora, depois dessa pandemia, ainda com tudo isso, a gente sabe que cada um tem uma estrutura, mas que eu quero dizer para você que há uma promessa dentro da palavra de Deus. É sobre essa promessa que eu quero falar. É sobre isso que eu quero direcionar sobre a sua vida, sobre os vencedores. Por isso que eu quero pedir que você abra a tua Bíblia junto comigo aí, no livro que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso de número 37, aonde Paulo diz assim, olha, em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está trazendo uma palavra à igreja de Roma.
Não que a igreja era uma igreja vitimista, não que a igreja vivia nessa situação, mas Paulo estava justificando a essa igreja qual é a nossa força, qual é a nossa esperança, qual é o nosso convívio espiritual. E nós, observando isso, o Espírito de Deus falou muito ao meu coração dentro disso, porque nós vivemos hoje num mundo vitimizado, nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas, às vezes, a coisa não é tão grave, as pessoas agravam demais, e há coisas que são graves, que precisam ser tratadas, há coisas que precisam ser observadas, mas nós temos que tomar cuidado, porque pela palavra, Paulo diz que em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores, aleluia. O vencedor, ele é diferente da pessoa, da vítima, entendeu? A vítima, muitas das vezes, ela quer carinho, ela quer ser vista, ela quer ter atenção, entendeu? E muitas das vezes a pessoa se entra dentro desse casulo e vive isso pela vida dela inteira, amém? Às vezes até dentro da própria família, dentro de casa, às vezes quando a gente é criança, né? Criança tem muito isso de se vitimizar, às vezes cai um tombinho, não machucou nem nada, mas a criança já abre a boca a chorar, já cada criança tem um comportamento diferente, mas há casos que a pessoa vem trazendo, a pessoa traz aquilo de infância, e nós precisamos saber que depois que nós conhecemos a Cristo, nós temos uma esperança. Nós não somos mais vítima, nós somos vencedores em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite, porque a Bíblia fala muito sobre isso daí. Nós vamos falar de pessoas, né, que se vitimizaram dentro da palavra, aonde o Senhor vem com a palavra e essa palavra vem para arrancar esse espírito de vitimizismo, se eu posso assim dizer, na vida de cada um, pastor. É verdade, pastor. A gente, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos num mundo muito doente, em questão de ser vítima, né? Como o pastor disse aqui, tem luta, tem, mas a luta ela é de conformidade com o nosso olhar. Se nós temos um olhar espiritual, a gente vai passar por essa luta como vencedor. Agora, se a gente tem um olhar terreno, a gente vai passar por essa luta como perdedor e sofredor, porque depende da maneira que nós olhamos ela. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para aqueles que Deus o ama. Então Deus jamais vai dar algo que nós não podemos carregar. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que se Ele permite cada um de nós, Ele permite algo para mim que eu aguente. Ele vai permitir algo para você que você aguente. Então nós não temos que ser vítima, mas sim ser vencedor. Crer que o Senhor Ele vai estar na frente de tudo, Ele vai resolver por nós, desde que nós olhamos e acreditamos naquilo que os nossos olhos físicos talvez está vendo uma coisa, mas os nossos olhos espirituais tá vendo a vitória. Estamos doentes, sabemos que Jesus é a cura, que Ele é o médico dos médicos. Tendo uma causa na justiça, sabemos que Ele é o advogado dos advogados. Nós sabemos que Ele é Senhor acima de todas as coisas, e aí nós paramos de nos vitimar, ser vítima, e passamos a ser vencedor. Aí a pergunta que não quer calar: nós temos sido vítimas ou temos sido vencedores? Porque Paulo escreve aqui no capítulo 8 de Romanos, e o verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Então o que Paulo estava querendo dizer? Não dá para se comparar o sofrimento, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, nessa terra que nós vivemos, com a glória que Deus há de se revelar sobre a nossa vida, e até a glória que nos espera. Então, queridos, o que é a pessoa que ela acaba se vitimizando? Ela, muitas das vezes, ela não consegue, o vitimista, ele não consegue passar luta. A pessoa tem na consciência dela, porque ela é um cristão, ou porque ela está na casa do Senhor, ela não pode enfrentar luta, ela não pode passar dificuldade, ela não pode enfrentar adversidade. Pelo contrário, querido, a Bíblia mostra que esses grandes homens de Deus aqui enfrentaram. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, ele começa a escrever a essa igreja, mostrando para elas que não há justificativa para isso, e também não há provas para que nada nos separe do amor de Cristo. Então ele vem fazendo uma relação. O que pode nos separar? Aí ele vai citando, para quê? Para ver se os romanos passavam alguma coisa que pudesse confrontar ele, mas não tem nada que possa nos separar, queridos, do amor de Cristo Jesus. Não é a prova, não é a dificuldade. Então nós não podemos nos colocar no lugar de vítima, porque em Cristo Jesus nós já somos vencedores, mais que pastor. Vencedor. E a gente vê pela palavra do Senhor, muito servo de Deus
que foram vencedores, que tinham tudo para ser vítima, né? Se fazer de vítima. Verdade. Por exemplo, o Jó. Jó, ele tinha tudo para se fazer de vítima perante o Senhor, né? Um homem que perdeu os seus filhos, imagina, não foi fácil para ele não perdeu um, mas ele perdeu todos de uma vez só. É muito fácil você ser pobre e ficar rico, é maravilhoso, é fácil de se acostumar. Agora imagine um rico ficar pobre da noite pro dia, é quase que impossível de sobreviver. Então o Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu a sua família, ele perdeu sua dignidade, ele perdeu sua saúde, ele perdeu até mesmo a sua esposa, porque a gente vê ali que no momento que ele mais precisou da ajuda da esposa, não estou criticando ela, porque quem aguentaria no lugar dessa mulher também, ela se vitimou, mas com toda a razão, né? Porque que mãe que aguentaria perder todos os filhos e ficar pobre da noite pro dia, ainda ter o marido enfermo do jeito que ela tinha? Mas Jó, de maneira nenhuma, porque ele olhava com um olhar de vencedor, ele olhava sabendo que o Redentor, o Salvador dele, iria se levantar em favor dele e que tudo aquilo ali ia passar. Então ele tinha tudo para ser uma vítima, mas ele foi um vencedor. Nós hoje, no momento que nós estamos passando, eu não sei qual a sua dificuldade, qual é a luta que você está enfrentando, mas se tem se colocado como vencedor, como Jó, ou como vítima, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que nos colocar como vencedor, porque em Cristo nós já somos mais, nós não somos vencedor, nós somos mais que vencedor. Então, se os nossos olhos vê, hoje em dia, né, pastor, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu parei de servir o Senhor porque meu casamento acabou. Verdade. Eu parei de servir o Senhor porque minha mãe, meu pai morreu. Perdi meu emprego. Eu parei de servir o Senhor porque eu perdi meu emprego bom que eu tinha. Né? É tantas desculpas que as pessoas acham, elas se colocam num lugar de vítima, tão assim, Deus é o culpado de tudo, quanto que ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus, mas tem que estar em Cristo Jesus. Amados, o vitimista, ele sempre vai procurar um álibi, ele sempre vai procurar alguém para botar a culpa da incompetência dele, da fraqueza dele. Um bode expiatório. Um bode expiatório. E nós precisamos acordar para isso. O mundo que nós estamos vivendo hoje não dá mais para andar nessa situação, entendeu? Até porque nós conhecemos a palavra de Deus. Então, quando Paulo diz que não se pode comparar a glória que Deus há de se manifestar, entendeu? Em nossas vidas com o mundo presente, não dá para se comparar. Então as pessoas, elas querem comparar. Eu tô desanimado, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir o Senhor, eu não acredito mais na palavra de Deus, eu não acredito mais nas mensagens, entendeu? Por um problema que ela teve lá na frente, ou teve num relacionamento, ou teve num problema financeiro. Então as pessoas começam a se vitimizar, arrumar um álibi para dizer assim, olha, não dá mais para mim. E não é isso que a Bíblia nos ensina, amém? Há um preço diante de todas essas atitudes que a gente toma. Então eu tava aqui, a Neuza falando, porque a gente começou a live, eu tava perguntando para ela, você lembra de mais alguém vitimista dentro da Bíblia, que ficava procurando se vitimizar? Eu lembrei aqui de Asaf. Né? Quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, né? Ele começou a se vitimizar. Mas que negócio é esse? Que os ímpios crescem e eu tô aqui, Senhor. Como é que fica esse negócio? Não sou teu servo, não sirvo ao Senhor há tanto tempo. As pessoas começam a se vitimizar, começam a procurar um álibi para poder dizer, Senhor, o que está acontecendo? E não é por aí, queridos. O Senhor, ele prova aquele que ele ama. E como já foi dito, e eu digo, a prova não é para matar, a prova é para nos edificar e nos fortalecer mais na presença do Senhor. Como hoje você estava dizendo, o mundo que a gente está vivendo hoje é fácil, entendeu? No mundo, as pessoas falam, eu vou deixar a casa do Senhor, eu vou voltar pro mundo. Realmente, no mundo você não tem luta, porque no mundo tem prazer, no mundo tem alegria passageira, no mundo tem bebida, no mundo tem vício, entendeu? Agora, na presença de Deus tem compromisso, na presença de Deus tem obediência, entendeu? Na presença de Deus tem salvação. E às vezes a gente quer trocar tudo isso por uma alegria passageira. É verdade, pastor. Às vezes a gente fala, né? Mas o mundo é bom, querido. Quem quer morrer? Eu dizia isso pro pastor hoje. O mundo é bom, o pecado é bom, né? Os prazeres do mundo é bom. Se você perguntar para as pessoas hoje, você quer morrer? Não quero. Por quê? Porque o mundo é bom. Tudo é bom. Mas o que nós esperamos não é deste mundo, é da outra vida, é do Senhor, é junto com o Senhor, é na glória. Como Paulo diz aqui, né? O sofrimento desse mundo não se compara com o que o Senhor preparou para mim e para você, mas o mundo é bom. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer encontrar Jesus, todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. E se eles não querem morrer, porque eles acham que o mundo é bom, viver é bom demais. Aleluia.
Mas com o Senhor é melhor ainda, porque passamos luta, mas sabemos que o Senhor, Ele tá ali para nos socorrer. Bendito, né? Lembrei aqui de outra pessoa que podia se vitimar muito, era Abraão. O Senhor chega para ele e fala: Abraão, larga os seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Senhor, mas aonde é essa terra? Não sei, nem eu sei. Eu vou te mostrar, mas nem eu sei para onde você vai agora. Olha a resposta de Deus para esse homem. Esse homem podia se colocar como vítima. Senhor, você acha que eu vou largar a minha família? Você acha que eu vou largar os meus bens, os meus parentes, para ir para uma terra que nem o Senhor sabe para onde que o Senhor vai me mandar? E Deus fez a promessa para ele: a sua descendência será como as estrelas dos céus e a areia da terra. Você não vai conseguir contar. Aí a mulher do homem era estéril. O homem já estava ficando velhinho lá de bengalinha, já quase 100 anos. E cadê essa promessa do Senhor? Mas ele era próximo, ele era vencedor, ele tinha um olhar de vencedor. Ele foi naquilo que Deus prometeu para ele, ele foi até o fim. Passou luta, passou dificuldade. A palavra do Senhor fala que ele passou fome, ele teve que correr para o Egito, quase que perdeu a própria mulher dele. Por quê? Porque ele tinha tudo para ser vítima. Verdade. Mas ele era vencedor, porque ele acreditava num Deus que ele servia. Ele acreditava na promessa que o Senhor tinha feito para ele. Não é diferente comigo e com você. Deus tem promessa para nós. Agora, se nós ficarmos nos colocando no lugar de vítima, nunca vamos ser um vencedor. É fácil nós olharmos quando estamos passando por luta, parece que é só nós, né, que estamos passando aquela luta. Não tem ninguém mais desempregado, não tem ninguém mais enfermo, ninguém perdeu ninguém querido da família. Não, é só nós. Casamento de ninguém se destruiu, só o nosso. Mas, querido, não é bem assim. Aleluia. O mundo tem muitos passando o mesmo que nós estamos passando. Verdade. Agora vai da maneira que nós vamos olhar isso. Amados, eu vou dizer uma coisa pra você. O que mais a gente vê hoje é vitimistas. Você senta pra conversar, você senta pra aconselhar. Eu não sei se não é aqui com arrogância nem nada, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, mas eu não sei se é essa nossa geração nova que está vindo aí agora de cristãos que está faltando mais, conhecer mais a palavra de Deus, porque o vitimismo ele vem por uma falta de fé, de esperança e principalmente por não conhecer a palavra de Deus. Verdade. Entendeu? Então olha o que Paulo diz aqui em Romanos 8:22, ele diz assim, ó: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos da redenção em nosso corpo. Querido, com todo respeito, a Bíblia diz que a própria criação de Deus, os animais Deus criou, as árvores Deus criou, gemem até agora. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e a criação, toda a criação geme, nós também gememos. Só que hoje, às vezes parece que você vê, com todo respeito, às vezes a gente vê mais força na criação do que naquilo que Deus criou. Uma árvore, um animal, às vezes, né, não dá para se comparar isso, mas eu quero que você entenda isso, porque nós fomos criados por Deus, assim como tudo que Deus criou, mas nós não podemos nos vitimizar e achar que só a gente, como disse a pastora, está sofrendo, só nós temos problema, só nós temos enfermidade. Não, a Bíblia fala que toda a criação geme, mas nós, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós aguardamos o que Paulo diz aqui, a adoção de filhos pela redenção de nosso corpo. Aleluia. Aleluia. Então essa é a nossa esperança, é isso que nós como cristãos esperamos, amado. Então nós estamos observando assim uma geração, irmão, que é tipo assim, a gente ouve, mas a gente não lê. A gente escuta o que as pessoas falam, não colocamos em prática o que é falado, amém? E muitas das vezes é quando vem a luta, quando vem a dificuldade, é que aí aparece essa situação que às vezes a gente não consegue. E não estou falando que existe super crentes, não, eu também tenho luta, a pastora tem luta, e bastante lutas, bastante dificuldade. Mas, irmão, ser vítima, se postar como vítima, jamais. Porque eu creio num Deus que nos salvou, que nos libertou e que nós já somos vencedores em nome de Jesus. Eu sempre prego isso. Luta passa, irmão. Dificuldade passa. Amém? Tudo nessa vida passa. E nós devemos aprender a lidar com isso. É verdade. Às vezes Deus está querendo nos ensinar algo, dar uma oportunidade para nós e nós não entendemos. Irmão Silvio escreveu isso agora. No meio das lutas. É mesmo. O Silvio escreveu o que eu ia falar agora, ó. Temos que enxergar uma oportunidade no meio das dificuldades. Era isso que eu ia dizer. Às vezes você tem um talento tremendo, aí Deus fecha uma porta de emprego e você fica lá se fazendo de vítima. Deus está querendo fazer de você um grande empresário, Deus quer fazer de você uma pessoa bem sucedida, e você fica lá
se queixando, a porta se fechou, ou então Deus fala, eu vou abrir uma grande porta para você, tá desempregado, mas não sai atrás, não vai procurar, quer que caia do céu, não vai cair do céu, querido. Enquanto a gente se fizer de vítima, não vai cair do céu. Ah, eu tô enferma, eu vou ficar aqui deitada, porque eu não tô aguentando com nada, vai continuar enfermo, porque a enfermidade nós vencemos é levantando a cabeça, é indo para frente, é dizendo, eu sou vencedora, eu vou vencer, tô ruim agora, mas daqui a pouco eu vou melhorar, eu vou sarar. E às vezes Deus só tá querendo dar uma oportunidade. Deus está usando a nossa vida para falar com alguém. Verdade, e a gente não está entendendo. Jesus. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Podia ser uma vítima. Verdade. Né? Mas quando ele chegou ali no meio dos escravos, que Potifar foi lá ver, comprar um escravo, José não se vitimou. Por que será que Potifar escolheu José? Escolheu José porque ele era formoso, ele era bonito, ele tinha postura naquele lugar, naquela mercadoria de escravo que estava ali para ser vendido. Ele não foi vítima, mas ele foi inteligente. Potifar levou ele para casa. Era para ser o quê? Um simples empregado. Ele era um administrador daquela casa. Verdade. A mulher de Potifar deu em cima dele. Ele foi parar num presídio. Ele podia ser simplesmente mais um presidiário, mas ele não se vitimou. O que ele fez? Ele tinha a chave daquele presídio. Ele cuidava de todos os presos. Ali ele tinha tudo, querido, para ser vítima. Mas dali ele saiu. Ele revelou o sonho daqueles homens. Esqueceram dele ali. Passou-se anos ele ali naquele lugar, mas um dia lembraram dele. E ele não foi vítima. Por isso ele virou o governador daquele lugar. Verdade. Assim Deus quer fazer comigo e com você, mas Ele quer que nós paramos de ser vítima. Tem algo na tua vida? Levanta a tua cabeça, dá glória a Deus e diz, Deus, isso aqui é pra tua glória. É pra tua glória. Jesus chegou num certo lugar, tinha um cego. Os discípulos perguntou, quem que pecou, Senhor? Ele ou os pais dele? O Senhor falou, nem ele, nem os pais dele. É para que a glória do Senhor seja manifesta na presença dele. Aquele cego já tinha nascido com um propósito. Qual era o propósito? De glorificar o nome do Senhor na sua cegueira. Eu e você, Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida, e o propósito é glorificar o nome dele, mas desde que nós não se fizemos de vítima. O vitimista, ele coloca uma parede diante dele, entendeu? Para ele tudo é difícil, para ele não dá. Para ele não consegue. Ele sempre precisa de alguém do lado dele para poder fazer com que ele caminhe, com que ele ande. A Bíblia fala no capítulo 5 do Evangelho de João do paralítico do tanque de Betesda. 38 anos esperando alguém chegar para colocar ele dentro do tanque. Corria-se uma lenda que todo mundo, o primeiro que entrasse no tanque, era curado. E Jesus, vendo aquela multidão, aquele monte de gente ali, né, procurando uma oportunidade, Jesus não perdeu a oportunidade de ir lá pregar. E quando ele chega lá, ele perguntou para aquele homem, o que tu fazes aqui? O verso 7 diz, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me coloque. Olha o que ele diz no tanque, quando a água é agitada, quando tento entrar, entra outro enfermo antes de mim. Quer dizer, as pessoas não pensam em mim, ninguém olha para mim, Senhor. Eu estou aqui como um coitado, abandonado, ninguém vem aqui nem me atender, nem perguntar se eu tô com fome, se eu tô precisando de alguma coisa. Eu tô aqui faz 38 anos, Senhor. Será que dá pro Senhor fazer alguma coisa por mim? Jesus diz, pega o teu leito, levanta e anda. Aleluia. Amados, uma palavra simples. O Senhor deu uma palavra de cura para aquele homem. Por quê? Porque todo vitimista precisa ser curado. Nós precisamos ser curados disso, entendeu? Ficar o resto da vida esperando que alguém venha fazer algo por você, quando o Senhor já fez por nós através do seu sangue na cruz do Calvário. Já nos deu salvação, já nos deu libertação. Aleluia. Agora nós já somos vencedores, nós não temos por que ficar parados. Então, eu me lembrei disso aqui e deixa essa palavra ao teu coração. Não se coloque como um vitimista, irmão. Aproveite a oportunidade, como diz o diácono irmão Silvio aqui. E dentro de um problema, de uma dificuldade, Deus mostra uma porta, uma bênção para você alcançar. Só que o vitimista, ele só vê problema, ele só vê dificuldade. Não vou conseguir, não vai dar. E aí a vida vai virando uma bola de neve. Como diz o outro, o cortejo vai andando, as pessoas vão caminhando, a vida continua. E você fica ali, o ano passa, os tempos passam e você fica ali preso dentro desse seu vitimismo. Então, que essa palavra nessa noite, ela possa encontrar corações, talvez. Talvez você nunca se colocou, nunca observou que talvez o que você está passando, amém, é uma coisa simples e talvez você está agravando tanto sobre isso daí. Eu sempre, quando eu recebo um recado, um telefonema, né, já aconteceu muitas coisas, às vezes de alguém me ligar e eu sair correndo e eu chegar lá e às vezes não é tudo aquilo que me passaram
pelo telefone. Por quê? Porque as pessoas aumentam, as pessoas colocam um vitimismo em cima daquilo que parece que o mundo está acabando, e não é. Nós confiamos em Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Eu já disse isso aqui uma vez, tem uma palavra que a Simone fala que eu amo muito, até comentava com a irmã Cecília ontem, ela tá aí nos assistindo, ela sabe disso. E comentei com as meninas também que estavam na visita, né? A irmã Sandrinha, a irmã Regina e a própria Simone. Tem uma palavra que ela fala que eu gosto muito. A gente escolhe sofrer. Nós escolhemos sofrer. Nós escolhemos ser felizes. O problema vai chegar, a dificuldade vai chegar? É claro que vai. Mas eu vou escolher. Será que eu vou querer sofrer ou vou querer ser feliz? Se eu procurar ser feliz, eu vou ser uma pessoa que vou pensar positivo. Aleluia. Eu vou ser uma pessoa que vou pensar pra cima. A gente, estudando a Bíblia, a gente vê Noemi. Noemi, ela saiu, né, de Belém, ela foi pra lá morar com os moabitas, lá o marido dela morreu, seus 2 filhos morreu, né, ela volta para Belém de novo, a casa do pão, né, ela volta para a casa do pão, e com ela vem as suas 2 noras, no meio do caminho uma, como você sabe, larga ela, fala, não, eu não vou seguir você não, eu vou voltar para minha família, para os meus deuses, para meus pais, e mais a palavra do Senhor diz que Ruth seguia, né? Ruth foi até o fim com Noemi. Noemi, querido, o nome Noemi é amável, formosa. Verdade. Olha que nome lindo, Noemi. O significado era amável, formosa, era algo bonito, era algo amável, era algo que alguém olhava e achava ela assim muito meiga, muito formosa. Mas quando ela tá voltando para a terra dos pães, né? Quando ela tá voltando para Belém, alguém diz, olha, Noemi tá chegando. Noemi tá voltando de Moabe pra cá. Aí ela olha e diz, não, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, amarga, águas amargas. Olha como ela se vitimou. Lá eu perdi meu marido, meus 2 filhos, agora eu não sou mais aquela mulher formosa, eu não sou mais aquela mulher amável, agora eu sou amarga. E quantas pessoas nós encontramos assim no mundo que nós vivemos hoje? Amarga, ninguém aguenta ficar perto, ninguém aguenta conversar, porque só sai palavra que não agrada ao Senhor. É porque isso acontece comigo, porque é só eu, é só pra mim que não dá certo, é só eu que não consigo, é só eu que Deus não olha. E isso, querido, tem que sair da nossa vida. Aleluia. Deus nos ama, Ele tanto nos ama que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Você quer mais amor do que isso? Não existe. Você quer mais amor do que Deus tem por mim, por você? Não existe. E a primeira palavra que vem na boca das pessoas quando tá sofrendo, pastor, é essa: Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu. Pastor esqueceu de mim. Pastor esqueceu de... Os irmãos não olham mais pra mim. Ninguém vem me visitar. Irmão, nós somos vencedores. Se estamos em Cristo Jesus, somos mais que vencedor. Sabe, eu vou falar uma coisa pra você agora e talvez você vai se espantar. Sabe quantas visitas eu recebi do meu pastor desde que nós aceitamos a Jesus? E olha que a gente morava bem pertinho dele em Londrina. E nós estamos aqui, vivo, firme, forte na presença do Senhor, porque quem nos fortalece não é o pastor Wilson, não é o pastor Jurandir, quem nos fortalece é o Senhor, e é no Senhor que nós temos que ser forte, é no Senhor que nós temos que ser vencedor, e não ficar se fazendo de vítima. Nossa, ninguém olha pra mim, Deus não olha pra mim, Deus abençoa tanto fulano, ciclano, e esqueceu de mim. Não, Deus lembra de você sim, Ele só quer que você seja um vencedor na presença dele. Queridos, nós precisamos meditar isso na nossa vida. Isso é muito importante, quase não se fala isso hoje, amém? Não se prega muito sobre isso, mas a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia diz lá em João também, né? Fala sobre Marta, né? Marta e Maria. Quando a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta começou a se vitimizar. Senhor, o Senhor não se incomoda de ver minha irmã aí sentada aos pés do Senhor e eu aqui, ó, na labuta, correndo? Ela começou a se vitimizar. Tô aqui cansada de trabalhar e ninguém se preocupa comigo. É o que a gente ouve hoje, as pessoas assim, entendeu? Aqui nessa casa é só eu que lavo, limpo, passo, ninguém faz nada. Irmão, fala pra mim alguma outra coisa que você consegue fazer. Quem que não faz isso hoje? Qual é a mulher que não cuida de casa? Qual é a mulher que não limpa a casa? Qual é a mulher ou o homem, né, que muitas das vezes mora sozinho e não cuida da casa? Todo mundo faz isso todo dia. Aleluia. Mas o que acontece? Quando as pessoas não têm mais esperança, a fé tá lá embaixo, então elas começam a se vitimizar. Então, passar uma vassoura dentro de casa é um vitimismo, entendeu? Fazer uma comida pro marido é um vitimismo. Lavar uma roupa, não aguento mais, é um vitimismo. Tudo vira algo para se criar um problema, uma situação. E nós temos que fugir disso. Então, eu quero deixar essa palavra no teu coração.
Nós estamos falando aqui de Marta, nós estamos falando aqui do paralítico do tanque de Betesda, nós estamos falando aqui de mas poderíamos falar de inúmeras pessoas dentro da Bíblia, entendeu? Que se vitimizaram. Mas a Bíblia não parou, a história não parou e a obra de Deus não parou. E assim também é nos dias de hoje. Então nós precisamos ter mais maturidade. Então quando Paulo escreve isso, ele está chamando a atenção da igreja de Roma. E é interessante, né? O pastor disse algo aqui que me chamou muita atenção. Talvez você se faz de vítima nesse sentido que ele falou. Eu não aguento mais limpar essa casa, esse marido dá muito trabalho, é muita roupa suja, é muito louça suja. E quantos que estão orando e querendo ter uma vida como você tem? E talvez você reclama. Outras dizem assim, essa criança dá muito trabalho, essa criança é imperativa. Quantas que estão querendo ter um filho e não pode ter um filho? Então observa como que o mundo é, querido. Observa como que as coisas são. Muitos estão querendo ter talvez o que você tem e você está se fazendo de vítima. Então que nós possamos olhar e ser agradecido a Deus. Obrigada, Senhor, por essa pia cheia de louça para me lavar, porque eu tenho um marido, eu tenho um filho para sujar. Obrigada, Senhor, por esse monte de roupa para me lavar, porque eu tenho uma máquina para lavar e eu tenho roupa para vestir. Enquanto os muitos estão morando na rua, não tem nem o que se vestir, nem o que se tampar desse frio que nós tivemos aí nesses dias atrás. Então, querido, observa como que o mundo é, né? E a gente começar a glorificar mais a Deus, a agradecer mais a Deus. Obrigada, Senhor, por essa enfermidade, porque essa enfermidade tem me aproximado mais do Senhor, tem feito eu viver pela fé e não só pela vista. Então, em tudo, querido, nós temos que agradecer o Senhor, porque tem alguém passando muito pior do que nós. A gente escuta muito isso hoje, né? É comum você ouvir, você vê isso na televisão, você vê isso nos noticiários, no jornal. Não aguento mais fazer comida nessa casa. Não sei o quê. É um vitimismo, irmão. É uma coisa fora de proporção. E tudo isso é uma falta de um pouco mais de busca com as coisas de Deus. Principalmente nós cristãos. Não vamos falar de quem está no mundo, de quem não serve a Deus, porque aí é outra história, entendeu? A pessoa não conhece ainda a verdade. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, é ter que arrancar tudo isso, irmão. Então, tira isso da sua vida, tira isso da sua mente, do seu coração. Amém? Tem pessoas que vai fazer uma faculdade, não passou no vestibular. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Só acontece isso comigo, ninguém me ajuda, meu pai não ajuda, minha mãe não me ajuda. Jovens que ficam esperando as coisas cair do céu hoje, é um vitimismo. Então, nós precisamos nos despertar para a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto aqui ainda. Agora, falando o vitimista, ele não tem esperança. Paulo, Romanos 8:24 diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas o que esperamos... Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. E é esse o nosso objetivo. Glória a Deus. Amém? A nossa perspectiva não é terra. A nossa perspectiva não é essa terra. Nosso objetivo é o céu. Por isso que nós precisamos viver com a mentalidade de quem quer ir para o céu. Quem vive nessa terra não pode buscar as coisas dessa terra. Nosso objetivo é o céu. Então, o cristão vencedor, ele tem perspectiva, ele tem esperança. Já o vitimista, ele não tem esperança. Isso aí vai acabar. Esse governo logo, logo vai acabar. Isso aí, tudo a pessoa coloca um vitimismo em cima disso. E a gente tem que tomar cuidado. É verdade, pastor. Nós temos que ser igual Davi, né? Davi, eu já vi muitas pessoas procurar vitória, né? Procurar ser elogiado, né? Receber bênçãos, receber dinheiro, mas alguém pedir para lutar com um gigante, eu acho que só Davi mesmo, para chegar ali e falar, me manda lá que eu quero derrotar aquele gigante. Por quê? Porque ele tinha olhar de vencedor. Ele mesmo diz em Salmo, né? O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. E se não falta o Senhor na nossa vida, não falta mais nada, querido, porque o Senhor é o principal de Aleluia. tudo. O Senhor é o principal da nossa vida. Glória a Deus. Então, muitas das vezes, a gente olha e acha assim, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir passar. Mas você passa, você vence. Quando você chega lá do outro lado, você fala, Senhor, Aleluia. Foi eu mesma quem venci, mas para isso você tem que olhar com o olhar de vencedor. Bendito e nunca se colocar no lugar Senhor de Jesus. vítima. Nunca devemos ser vítima e sempre ser vencedor na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que tudo contribui para aquele que Ele o ama. Então, se está acontecendo algo na nossa vida, é porque Ele nos ama e Ele quer mostrar em nossa vida a glória dele na nossa Aleluia. vida. A irmã Fátima colocou ali, eu sou linda, bonita e cheirosa. É isso daí, é isso que nós temos que ter em nossas vidas. Quantas pessoas que ela tem até um complexo de feiura, né, pastor? Eu sou feio, só eu sou feio nessa terra. E não existe gente feia, Verdade. Deus te criou da maneira que Ele quer.
Você tem que se sentir linda, maravilhosa. Você tem que se sentir vitoriosa, cheia de poder na presença do Senhor. É isso que Deus quer ver na vida dos servos. As pessoas são o que elas profetizam. Com Tem certeza. pessoas que falam assim, eu acho que eu nunca vou casar. Nunca vai casar. Verdade. Entendeu? Meu casamento nunca vai ser uma bênção como é o casamento de Cicrano. Por quê? Porque você está profetizando isso. Então, irmãos, o vitimista, ele tem que parar. A pessoa, o cristão, o ser humano, ele tem que parar com isso. Eu quero ler um texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 17, muito conhecido, que diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória Abacuque 3, 17 e 18. Esperança, expectativa, visão. Era isso que Abacuque tinha e é isso que nós precisamos ter cada dia mais. Confiança, né? Confiança em Deus. Confiança em Deus. A irmã Fátima colocou aqui que escolhe ser feliz. E é isso mesmo, nós temos que escolher ser feliz. E esse sorriso, irmã Fátima, ninguém vai tirar dos meus lábios não, porque nós somos vencedores. Aleluia. Então pode vir o mal que vier, sempre o Senhor tem um sorriso nos nossos lábios. Meu irmão tá aqui assistindo e ele sabe disso. Na minha família, o meu apelido era Sorrisinho, porque eu sempre andei com um sorriso nos lábios. O pastor me conheceu num momento muito difícil da minha vida. Estava com meu pai na UTI, ele também com a mãe dele. Mas ele sabe que sempre esse sorriso, sempre isso existiu dentro do nosso lar e nunca aquela cara fechada achando que era vítima de tudo. Não, porque eu creio num Deus poderoso. Se hoje as coisas estão ruins, amanhã talvez pode estar até mais ruim ainda, mas uma hora a vitória vai chegar, uma hora a bênção vai chegar, porque nada se compara com o que Deus já preparou para nós lá na glória, que Deus já preparou para mim. Eu tenho confiança nisso, que um dia alcançaremos aquilo que Deus já preparou para nós. Tem pessoas que dizem assim, eu estou esperando o melhor de Deus. Eu não estou esperando o melhor de Deus, porque o melhor de Deus eu já aceitei há mais de 26 anos atrás. O melhor de Deus foi Jesus na minha vida. O melhor de Deus é Jesus na tua vida. Então não espere o melhor, você já tem o melhor na tua vida. Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu e a Neuza nos conhecemos, nós nos conhecemos dentro de uma UTI, né? Talvez muitas pessoas que nos ouvem aqui, alguns irmãos da igreja já sabem disso, a gente já testemunhou, mas nós nos conhecemos dentro de uma UTI do Hospital Evangélico em Londrina. Amém? Foi um propósito de Deus. A situação talvez não era uma situação muito agradável, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia. Então, a gente pode ficar se vitimizando? Não, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado nossos filhos, tem abençoado nossa família. Por que eu vou me vitimizar agora? Não, agora eu vou levantar a cabeça e vou glorificar o nome do Senhor. É verdade, né? A gente falando que se conheceu na UTI é porque o meu pai estava na UTI e a mãe dele estava na UTI. Ele ia visitar ela, eu ia visitar ele, ali a gente pegou amizade, casamos, temos os nossos 2 filhos e estamos aqui hoje fazendo a obra do Senhor. Então, com o perdão da palavra, mas no meio de uma desgraça de 2 famílias, Deus uniu uma outra família muito abençoada para abençoar a vida de muitas outras famílias. Então, quando a gente olha com um olhar assim, a gente vê as vitórias de Deus na nossa vida. Meu pai já partiu para o Senhor, para a glória. A mãe dele continua aqui encamada, que nós cuidamos dela. Uma pessoa que depende de nós para tudo. Mas em tudo isso nós glorificamos a Deus, porque através de todas as tragédias que aconteceu, Deus trouxe algo bom para a nossa vida. Então nós temos que ver o que é bom na nossa vida. Jó, como eu disse no começo, ele perdeu tudo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus restituiu 3 vezes mais. As filhas de Jó agora eram as moças mais lindas que existiam naquele lugar. Então, querido, Deus tem sempre o melhor para nós. Nós só temos que glorificar e ver Ele, até mesmo no meio da tempestade, até mesmo no meio de vendavais. Nós temos que ver uma pérola. Para se tornar uma pérola, ela tem que sofrer muito, ela tem que passar por muito processo. O ouro, para virar ouro, ele tem que passar por muito processo, mas um dia ele chega a ser ouro, ele brilha. É assim que Deus quer ver você brilhando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas hoje tem pessoas que parece que o mundo inteiro está contra elas. Nós não vamos aqui, irmãos, diante de luta, jamais. Eu tenho um legado, graças a Deus, até aqui a gente tem construído, mas jamais vou deixar um legado de vitimista. Ai, que eu não aguento, que tá insuportável, que isso, aquilo, não, querido. A gente
passa, aprendemos isso desde criança, desde pequeno, e isso cresceu e se fortaleceu depois que nos convertemos. E, claro, lógico, com a palavra e com a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, Paulo diz aqui, Romanos 8,35, para nós encerrar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que será a tribulação? A angústia, pastora Nilson? Será que nós não temos angústia de vez em quando? Será que isso não nos separa do amor do Senhor? A perseguição, quantas perseguições? Ou a fome, já passamos dificuldade também. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuadamente. Aleluia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Glória Aleluia! Glória a Deus, irmão, essa palavra enche o meu coração. Essa palavra enche a minha alma. Aleluia! Deus. Que essa palavra enche o seu coração e te encontre, amado. Aleluia! Com mais graça, com mais força nessa noite, no nome do Senhor. Tire esse espírito de vitimismo da sua vida e seja um crente vencedor em nome de Jesus. Aleluia! Receba essa palavra, amados, em nome do Senhor. E para encerrar a minha participação, a palavra do Senhor diz no versículo 38, pois estou convicto de que nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia. Que está em Cristo Jesus. Então o amor de Deus, ele está em Cristo Jesus. E se nós estamos no início desse capítulo aqui, o capítulo 8 de Romanos diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, você se esconde na sombra do Onipotente. O sol brilha para todo, mas a sombra do Onipotente é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você é esse, glorifique e exalte o nome do Senhor nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Então, queridos, receba essa palavra. Amém? Que essa palavra possa te encontrar. E outra, grava isso. Quando você estiver nessa situação, ou tem alguém que você conhece que está nessa situação, abra a Bíblia, leia Romanos, pelo menos do capítulo 36, 35 em diante, 30 em diante para ela, até o versículo 38, leve esperança ao coração dessa pessoa. Às vezes o problema das pessoas hoje é que elas estão vivendo no mundo da lua. A Bíblia é o último recurso, a igreja então nem se fala. Então nós precisamos viver com mais esperança, Aleluia, com Deus. mais virtude, com mais graça de Deus na nossa vida, Jesus. e ter um alvo. Quem não tem alvo não sabe onde chega. Verdade. O nosso alvo é o céu, aleluia. Aconteça o que acontecer, o nosso alvo é o céu para a glória do Senhor. Então curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Mas ao mesmo tempo queremos orar por essas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu sei que tem pessoas talvez abatidas, entristecidas, ó Pai. Mas em nome de Jesus, que todo espírito de vitimismo, Senhor, seja arrancado. Que entre a coragem, que entre a intrepidez, Senhor, que entre no coração deles a tua força e a tua graça. Oramos agradecendo a cada pessoa que nos acompanhou. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mandar o meu abraço para a irmã Valmira, que está aí nos assistindo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, querido. A vitória é sua em nome Glória do a Senhor Deus. Jesus Cristo. Amém. O Stefano também está aí ligadinho conosco, né? Com a sua esposa Rosiane, né? Eu acho que eu não errei não, né, irmão? Acho que é Rosiane o nome dela. E também está conosco aí a irmã Fátima Gomes, que eu não tinha citado, pastora Gileu, a Silvia Aleluia. Cristina, que Deus abençoe a sua vida, querida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que são essas pessoas, pastor, que a Paulinha, que entrou depois também, que eu já tinha mandado um abraço, a irmã Francisca, que Deus abençoe vocês, querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o lar, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o resto de semana de vocês, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amados, essa live, se você conhece alguém que se encontra nessa situação, amém? Envia para ela. Amém? Manda essa mensagem ao coração dela para que ela possa se despertar. Amém? Talvez pode ser uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama e que você quer que ela mude de vida. Aleluia. Mande essa mensagem. Tem o canal aí do YouTube, nós temos essa mensagem, vai subir para o canal daqui a pouco. Você pode copiar o link e mandar para a pessoa também, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que Deus os abençoe. Quinta-feira nós temos culto para a glória do Senhor. Quarta-feira à noite eu estou soltando a lista de presença. Coloque seu nome, venha adorar o Senhor junto conosco, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Até quinta-feira, em nome do Senhor. Amém, Jesus.